Eu tenho que fazer uma reclamação aqui, direcionada exclusivamente para Bethesda. Para de sugar a nossa vaquinha leiteira e anuncia logo a sequência de Skyrim. Eu não aguento mais. Até uma versão para Alexa eles lançaram. Mas o Elder Scrolls 6, a única coisa que a gente tem é um trailer de CGI de 7 anos atrás. Bom, dito isso, vamos lá. Falar que Skyrim é uma obra-prima é a mesma coisa que chover no molhado. Você já sabe que ele ganhou o jogo do ano. Você já sabe que ele ainda é extremamente jogado até hoje. Eu não quero vir aqui entregar o clichê. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar te explicar como você se sente jogando esse jogo. Te mostrar que praticamente nenhum jogo hoje em dia chega perto do que a parte técnica de Skyrim faz. Geralmente quando você vê as pessoas falando de Skyrim na internet, os argumentos são que a exploração é muito boa, que a liberdade é incrível e que a trilha sonora é foda. A verdade é que essas características não definem um jogo como bom ou faz com que ele seja jogado por 15 anos seguidos. Ah, mas o melhor de Skyrim na verdade é a imersão. Tá bom, mas por quê? Por que a imersão de Skyrim é tão boa? Para não responder essa pergunta usando a minha memória, que é bem ruinzinha, eu fui lá e instalei o jogo de novo. Coloquei uns 50 mods só pra dar aquela polida e joguei mais ou menos umas 70 horas a mais. E de brinde eu fiz umas pesquisas sobre o jogo. Pra gente chegar nos pontos principais eu preciso dar uma contextualizada antes. Então vamos começar. O ambiente de Skyrim ele é tão vivo que faz você parecer ser só mais um ali. É como se você só fizesse parte daquele ecossistema ali, saca? Nas primeiras vezes que você entrar em Whiterun, você não entende a história daquele lugar ainda. Você não entende nem o que os personagens estão falando. Todos aqueles NPCs ali, eles têm uma rotina. Eles comem, bebem, conversam, trabalham e, claro, tem sempre alguém pra encher o saco. Mas isso provavelmente é um pouco além do seu entendimento. Se você pegar uma missão e for entregar pra um NPC de noite, você tem que esperar ele acordar de manhã e sair da casa dele. E fala pra você, viu? Tem uns NPCs bem vagabundinhos aqui. Você vai descobrindo os lugares e vendo aquele universo do jogo, e quando você decide fazer alguma coisa, você não sabe o que vai acontecer. Você pode roubar uma cerveja para um morador de rua e em troca ganhar uma poção de cura. Ou você pode conversar com um cara aleatório em uma taverna, fazer uma competição de bebida, acordar em um santuário em Markarth e descobrir que você marcou seu casamento. E no final, terminar simplesmente com um dos ou o melhor item daédrico do jogo inteiro. Essa quest é muito legal. Até aqui você pode falar que alguns RPGs fazem algo parecido com isso, mas daqui pra frente as coisas vão ficar diferentes. Skyrim ele é completamente reativo. Eu vou te dar exemplos. Nessa última vez que eu joguei, mesmo já tendo passado várias vezes em Windhelm, fui entregar uma missão de noite e eu achei o corpo morto de uma mulher no chão. Isso iniciou a missão de encontrar quem é o assassino. Eu nunca fiz essa missão antes, mesmo já tendo centenas de horas de jogo. Isso acontece o tempo todo. Você vai em algum lugar e acontece alguma interação ou gatilho que joga uma quest na sua cara. Tudo isso de forma natural. Tá, mas por que isso funciona tão bem? Dois dos conceitos mais básicos que a gente tem na maioria dos jogos, mas principalmente em RPG de mundo aberto, é a narrativa junto com a exploração. De um lado a gente tem o encontro dos NPCs e as suas histórias, o passado dos lugares que você visita, escolhas morais, desenvolvimento de personagem e todo o impacto daquilo no mundo do jogo. Do outro lado a gente tem um ciclo repetitivo de sair de um lugar seguro, explorar o mapa e o ambiente, derrotar inimigos, ganhar XP, coletar itens e retornar de volta para o lugar seguro. Na maioria das vezes, para o RPG ser considerado uma obra-prima, ele precisa ter os dois conceitos trabalhando em harmonia. E aqui Skyrim brilha. O jogo não tem o melhor combate, ele não tem o melhor sistema de itens, inclusive pra mim é um dos principais problemas do jogo. Mas quando você sai pra explorar, você dá de cara com uma nova história o tempo todo, um novo acontecimento. Cada vez que isso acontece, você sente que precisa explorar cada vez mais. Limpar uma caverna é legal, tá? A exploração do jogo em si só é muito boa. Mas você encontrar no meio do nada um caçador de tesouro morto, junto com uma carta que fala que naquela mesma caverna que você explorou tem um arco imperial mágico, só te esperando pra pegar ele, traz um outro significado para a exploração. A sensação de recompensa parece muito maior. Você começa a sentir cada vez mais curioso jogando Skyrim. Parece que as missões não têm um padrão, sabe? Não é uma fórmula. Você conversa com outro morador de rua e ele pede a sua ajuda para encontrar alguém. No final de tudo, você tá dentro da cabeça do Pelágios III. Ele é um antigo imperador de Temer. E você também troca uma ideia com Sheogorath, um príncipe daédrico. Você ainda sai de lá com o lendário Wabbajack. Essa quest é muito foda.
Sem contar que essa missão tem uma ligação muito forte com a Apotema, necromante que você derrota em uma das principais quests que você pega com a IR de Solitude. Definitivamente, eu acho que a história de Skyrim e das missões são bem subestimadas, mas o assunto desse vídeo não é esse. Inicialmente, nesse vídeo aqui eu falava sobre a história do jogo, só que para não ficar muito grande, eu tô pensando em fazer esse vídeo separado. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo falando do porquê a narrativa de Skyrim é subestimada. Lá eu explico a ligação dessas duas quests que eu falei. Até agora, a gente só tava arranhando a superfície da parte técnica de Skyrim. Então se você quer saber por que Skyrim é tão imerso, continua comigo. A gente pode separar o sistema de missões do jogo em dois. Primeiro a gente tem os tipos de missões e depois os gatilhos que fazem elas acontecerem. Vamos começar do básico. O primeiro tipo de missão e o mais óbvio são as missões principais, todo aquele papo de ser o Dragonborn e tudo mais. As missões principais das duas DLCs, a Dawnguard e a Dragonborn, podem entrar aqui também. Depois a gente tem as missões das guildas, a Guilda dos Companions, o Colégio de Winterhold, a Guilda dos Ladrões e a Dark Brotherhood. Eu tirei o Colégio dos Bardos da lista, já que são missões menores e nem moldura própria eles têm. Mesmo sendo facções, eu prefiro deixar a Guerra Civil separada, por conta da sua importância narrativa. Aqui você escolhe qual linha de quest vai seguir, os Stormcloaks e os Imperiais. Tem também as missões daédricas, são dadas pelos príncipes daédricos, geralmente rendendo o artefato daédrico no final delas, mas isso vai depender das suas escolhas morais. A gente tem as missões secundárias, todas têm a mesma moldura, mas algumas são mais legais, outras menos, algumas mais longas e outras menores. A variedade aqui é grande, tá? Os próximos dois tipos de missão vai ter a mesma moldura do que as missões secundárias. Então tem as missões diversas, aquelas que no menu aparecem como diversos se você está jogando em português. Dentro dela tem vários pequenos objetivos e a maioria não importa para a história. Algum desses objetivos pode resultar em alguma quest secundária, daédrica ou até mesmo de guilda. E por último tem as missões procedurais, ou como a Bethesda gosta de chamar, as Radiant Quests. A maioria fica no mesmo lugar das missões diversas, mas basicamente elas são quests geradas proceduralmente. Ou seja, o jogo segue algumas regras para selecionar lugares, itens e personagens que vão estar dentro dessa missão. Elas são infinitas. Você pode receber dos IR das cidades, ou até mesmo das guildas, né? Como assassinatos e roubos. Tá bom, mas o que caralhos isso tem a ver com a imersão do jogo? Calma, jovem gafanhoto. Eu já vou te explicar. Só falta você entender os gatilhos das missões. Aqui as coisas ficam interessantes. Mais uma vez, começando pelo óbvio, o primeiro é a conversa voluntária. É simples. Você vai lá, conversa com o NPC, pergunta da vida dele e consegue uma quest. Tem também os donos das tavernas, que passam os boatos da cidade. Outro que acontece bastante é a abordagem forçada. Um NPC te para do nada, começa um diálogo e te pede ajuda para resolver alguma coisa. Depois a gente vai ter os diálogos ouvidos, você para pra ouvir uma conversa e do nada uma missão começa. Tem os mensageiros também, os caras te abordam do nada, te entregam um monte de carta, cada um ativa uma missão diferente. Aqui o jogo começa a misturar um pouco as coisas, eles fazem sim uma abordagem forçada, mas não é um NPC que faz parte daquele mundo e tal. Os mensageiros, eles só fazem isso. Tamo quase acabando, vamos lá. A gente tem também as missões que iniciam por itens, objetos ou documentos. Claro, mais uma vez a gente está misturando as coisas. Mas aqui eu tô falando de um livro de história em uma estante, um documento ou diário em cima da mesa ou em um corpo morto, itens que você consegue encontrar nas masmorras e baús, ou até mesmo dormir, né, que você tá interagindo com a cama. Um outro comum em todo jogo é o gatilho por nível, e aqui a gente tem também. O jogo usa isso para passar a sensação de progressão e para garantir que você está preparado para o desafio. Aqui ele vai usar os outros gatilhos quando o personagem chegar no nível necessário. Esse aqui ele é interessante, que são as missões liberadas por gatilho de localização e exploração de ambiente. Resumindo, você pode presenciar um evento, chegar até algum local, explorar uma masmorra e uma quest vai iniciar. E por último tem meu favorito. Os encontros aleatórios. Esse gatilho é um absurdo, mano. O mapa do jogo tá cheio de pontos invisíveis, locais que eles selecionaram a dedo. Quando você passa por eles, é como se o jogo rodasse um dado para decidir o que vai acontecer baseado em sorte. E alguns outros fatores, tipo seu nível e as coisas que você já fez no jogo. Dá uma olhada nisso aqui. Tava indo na direção de uma missão nessa parte do mapa e encontrei esses dois bandidos aqui. Eu derrotei eles e achei uma carta no corpo dessa mulher. Nela, ela diz que se alguém ler essa carta, ela já partiu dessa pra melhor. Que ela ia fazer de tudo pra recuperar um colar que roubaram dela. Esse colar aqui que tava com o bandido que eu derrotei. Até aqui nenhuma missão ainda, mas calma aí. Depois disso, eu continuei pra quest que eu tava e eu morri antes de salvar o jogo. Então eu voltei pra essa mesma área, só que agora eu não achei os bandidos. Fui
fui procurar e no lugar eu achei aquele caçador de tesouros que eu falei antes. Então eu li a carta dele que começa a missão pra recuperar o arco. Dessa vez eu salvei o jogo e continuei, mas os inimigos estavam muito fortes, então eu deixei a quest que eu tava fazendo pra lá. Depois de subir uns níveis, eu voltei mais uma vez pra cá. Dessa vez, no mesmo lugar, eu achei esse cara aqui. Um refugiado doente que dá uma missão diversa, que depois vira a missão de Períade, uma missão da Édrica. Velho, puta, é muito esse jogo, velho. Olhando para trás e vendo todo o sistema de missões de Skyrim, ele não parece mais tão simples, né? É porque ele não é. Skyrim usa os tipos de missões junto com os gatilhos o tempo todo. Não de forma singular, mas de múltiplos jeitos, em lugares e momentos diferentes. Lá no começo do jogo, na quest principal, quando você tá indo pra Whiterun, você encontra uma galera lutando com um gigante e decide ajudar. E por isso você ganha uma missão diversa pra falar com os companions, e lá na frente, isso vira uma missão de guilda. Você conseguiu pegar a complexidade dos eventos? Então, aqui você tava na quest principal, explorando o mapa pra chegar no seu objetivo, presenciou um evento acontecendo, e por participar dele, a Ela faz uma abordagem forçada em você. Assim você começa uma missão diversa, que depois vira uma missão de guilda. Tá bom, eu não te convenci, né? Vamos lá, você tá lá em Riften, tem uma conversa voluntária com o maior vendedor de peixe da cidade. Você recebe uma missão diversa para entregar uma carta lá em Markarth. Você pega uma carroça, vai até lá. Entrando na cidade, você presencia uma tentativa de assassinato. Evento acontecendo. Conseguindo interromper o assassinato ou não, um cara vai fazer uma abordagem forçada em você, falando que você deixou cair uma carta e te entrega ela. Gatilho de item ou documento. Uma missão diversa é adicionada. Leia a carta. Depois de ler, vai iniciar uma das missões mais fodas do jogo. A Conspiração dos Renegados. Naquele vídeo sobre a narrativa do jogo, eu falo mais sobre ela. Deixa eu convencer agora, né? Não? Tá bom. Você vai lá, decide fazer essa nova missão e começa a explorar Markarth, tentando descobrir onde você vai ter que ir. Você ouve uma conversa de um cara chamado Tiranos. Do nada, ele faz uma abordagem forçada em você. Se você oferecer ajuda, inicia a missão da Édrica, a Casa dos Horrores. Pô, não é possível que eu não te convenci agora. É difícil pra gente perceber essa engrenagem invisível do funcionamento das missões porque ela é tão bem implementada que torna tudo meio natural pra quem tá jogando. E essa naturalidade ela é convertida em imersão. Skyrim tem uma história e um universo bem escrito. O jogo ele não se passa em um planeta, em um continente que tem um nome só porque sim. Em Tamriel, a gente tem províncias, cidades e raças com sua própria história. É tudo tão bem construído que uma mesma história tem vários pontos de vista, que muda de acordo com quem conta ela. Mas isso sozinho não é suficiente, simples assim. Isso é só uma carcaça. Saber que os Dwemer são uma raça extinta e que ninguém sabe o motivo deles desaparecerem, e a gente só tem teorias, não tem muita importância, é só uma história. Mas quando você chega em Blackreach e se perde lá dentro por horas, vendo aquela arquitetura, toda aquela tecnologia que eles construíram, o quão eles eram muito mais avançados do que qualquer civilização existente. Quando você pega uma missão em Riften com um personagem que nem parece importante, e no final você ganha um conhecimento ancestral deixado pelos Dwemers em um dispositivo mágico e tecnológico completamente incompreendido pelas outras raças, é isso que torna o jogo marcante. O que eu tô querendo dizer é que a forma com que a história desse jogo é contada é brilhante. É como se você andasse em cima de uma teia de aranha e dependendo de onde você vai, da sua curiosidade e dos personagens que você está interagindo, a narrativa desse jogo ela te captura, ela te prende por centenas de horas seguidas. Você entende que não é só os NPCs andando pra cima e pra baixo, fingindo que tá comendo e bebendo, conversando e trabalhando? Toda essa estrutura, essa variedade de quests e todas as formas diferentes que elas chegam na gente, isso sim faz o mundo de Skyrim parecer vivo. Eu suei pra fazer esse vídeo, tá? Olha, de verdade, você sabe por que Skyrim tem o trono de jogo single player com maior quantidade de mods da história? Além da engine do jogo que favorece bastante a criação dos mods, quando você junta toda essa imersão que a gente conversou e a liberdade que o jogo traz de ir pra qualquer lugar, fazer o que você quiser e sempre encontrar alguma coisa interessante, você cria um simulador de mundo, um molde perfeito. Ele não é tipo o Kingdom Come Deliverance, que puxa para aquele lado medieval mais realista. Eles fizeram algo ainda mais difícil aqui.
A gente tem um mundo medieval de fantasia e que por alguma razão ainda consegue parecer real. Então, quando você baixa um mod de textura, iluminação, de itens a mais, de casa, de novas linhas de diálogo, de missão, de mecânicas novas, isso não transforma o jogo em outra coisa. Pelo contrário, ele potencializa tudo de bom que o jogo tem. É tipo pegar o melhor guerreiro e dar pra ele a melhor armadura. Galera, esse vídeo aqui deu muito trabalho pra fazer. Eu reescrevi esse roteiro aqui mais ou menos umas 3 vezes. Skyrim é o jogo da minha vida, com certeza. Se você gostou de pelo menos um pouco do que eu falei, considera dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Fala pra mim o que você achou de tudo que eu falei. Todos os dados do jogo que eu citei, eu fui pesquisando um por um. Então se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí embaixo pra gente conversar. Ah, e mais uma coisinha. Se aquele vídeo que eu falei sobre a narrativa do jogo já tiver saído, eu vou deixar ele aqui no final pra você.